Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Emerson, eu vou apresentar o meu projeto, é um projeto de curta-metragem. É um curta-metragem de ficção científica para criança de 4 a 6 anos. Só que, na verdade, assim, o que eu acho bacana desse projeto, eu mais ou menos modelei para mostrar mais para vocês aqui hoje, porque ele é todo feito em cima de imagens de microscopia eletrônica. Então, as imagens que vocês vão ver que eu uso de cenário, na verdade são imagens reais capturadas por microscopia eletrônica. Vamos lá. Falar um pouco sobre o meu processo criativo nesse projeto, e eu acho que, assim, de certa forma, acaba que ele vai funcionar para vários outros projetos, dependendo do caso. Eu acredito numa coisa que é o seguinte: a partir da hora que eu me propus a fazer um curta, existe uma certa expectativa, tanto de gênero, se eu estou fazendo uma ficção científica para criança, existe uma certa expectativa do que eu vou estar apresentando. Então tem um personagem, eu tenho a construção desse personagem, ele é mais ou menos o que seria um Don Quixote, um explorador espacial, mas mais ou menos um Don Quixote. Ele é muito interessado na aventura e pouco afeito aos cuidados que ele deveria ter. E ele tem um ajudante que é uma menininha, que é uma aprendiz. Bom, dito isso, eles chegam num planeta desconhecido e eu apresento uma história, começo, meio e fim, tem um perigo e a história acaba. Agora, o que eu acredito enquanto processo criativo, eu tento fazer isso nos diferentes projetos que eu participo, seja quadrinho, enfim, eu tento fazer o seguinte, eu tento imaginar uma coisa mais ou menos como se fosse uma cebola, no seguinte sentido: a partir da hora que eu apresentei uma história que tem começo, meio e fim, eu desenvolvo ela para vocês, de certa forma eu estou entregando o que eu prometi, então o acordo está sendo cumprido, porque eu prometi que era isso, vocês estão assistindo isso, quer vocês gostem ou não, o acordo está feito. O que eu tento fazer nos meus projetos é tentar colocar uma camada extra. Porque a partir da hora que o contrato foi cumprido, eu estou entregando o que eu me comprometi, eu coloco uma segunda coisa, que no meu caso é a microscopia eletrônica. Eu sou muito interessado por várias coisas não diretamente relacionadas ao que eu faço, e eu acho isso muito legal de, às vezes, criar uns links de coisas que já existem, muitas pessoas conhecem, mas acaba que, por um motivo do destino, ninguém ligou A com B, assim. Essa imagem que vocês estão vendo é uma ilustração que eu fiz do nome do projeto. E essa imagem que está atrás é uma folha de batata. Isso que tem tipo uns tentáculozinhos, esse negócio. É uma folha de batata ampliada milhares de vezes. Uma escala microscópica muito além da visão. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, assim. Uma coisa que é importante falar é que, como todo projeto, eu tive essa ideia. Toda ideia é boa ou ruim à medida que está na cabeça da gente. Tudo eu acho que sempre funciona dentro da cabeça. Então é legal a gente tentar dar uma formatada e botar isso para frente, assim. E no caso, a partir da hora que eu formatei esse projeto, coisas começam a acontecer. E esse projeto ele está sendo financiado pela Petrobras. Eu até botei aqui para não esquecer, é a chamada Petrobras Cultural para Crianças de 2020. Eu acho que foram 15 projetos que eles financiaram e eu tive a sorte de estar entre eles, assim. Vamos lá. Foi. Só dar uma introduçãozinha sobre o meu background. Eu fiz design na UNB e eu trabalhei muito tempo com animação publicitária, porque eu gostava de animação, era uma coisa que eu tinha me decidido que eu queria trabalhar, e era uma coisa que, assim, eu ouço muito falar aqui em empreendedores, e eu acabo, assim, para mim não foi uma escolha, eu acabei sendo empurrado para o empreendedorismo, que foi o único jeito que eu achei de fazer o que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com animação e trabalhar em Brasília, na época que eu me formei, com animação, trabalhando para os outros, era inviável, assim, ia ter um trabalho a cada 6 meses, 3 meses, sei lá. E aí meus colegas de faculdade resolveram, não, vamos fazer uma empresa. Sei lá, vai que dá certo, assim. E acabou que, bem nessa época, a gente deu sorte, porque
a gente encaixou mais ou menos com o time onde estava ficando comum se trabalhar pela internet, assim. Então, com isso, a gente conseguiu quebrar umas barreiras assim que foi muito bacana para a gente. A gente acabou fazendo, alguns que eu botei aqui, Nike Ásia, McDonald's para o leste europeu, Semi-Permanent, que é um congresso de design em Nova York, WWF. Quer dizer, uns clientes assim, de nome. Era eu e 2 colegas meus de faculdade fazendo numa kitnet com um bando de caixa de pizza, uma coisa assim. A Nike, sem brincadeira, assim, se soubesse como que esse trabalho era feito, jamais deixava a gente fazer, assim. Mas como o design, eu acho que ela tem esse viés, assim. A partir da hora que você apresenta uma coisa bem apresentado, ninguém quer saber de fato como que é feito. Se você está lá no meio de um monte de caixa de pizza, não interessa, o trabalho está bem feito, está entregue no dia, pô, eles acham que isso é grande. É engraçado, assim, que a gente teve entrevista com a Wieden Kennedy de Tóquio, eles achavam que era uma super empresa, assim, e aí ver 3 meninos no meio de umas caixas, nem tinha terminado meio que a faculdade, pra gente foi muito legal, assim, perceber a possibilidade, e ela existe, assim. Bom, dito isso, falar só um pouquinho sobre animação, porque, enfim, não sei quantos de vocês aqui se interessam especificamente por animação, mas o jeito que eu faço animação é do jeito que era feito, sei lá, na Mesopotâmia, assim, no Egito Antigo. Eu faço com pilha de papel, um desenho depois do outro. Hoje em dia, assim, o meu ápice da modernidade foi que eu uso uma tabletezinha, eu uso uma Wacom e eu tenho uma Ruion hoje em dia. Que isso é a modernidade máxima. Porém, ainda é desenho por desenho, frame a frame, assim. No final da apresentação, eu vou passar um vídeo bem rapidinho, assim, para vocês terem uma ideia. Assim, é um time-lapse bem rapidinho de um colega meu que está trabalhando junto comigo, animando uma cena. Assim. O que acontece? O frame rate no qual eu trabalho vai ser 24 quadros por segundo. O que isso quer dizer? De uma forma grosseira, é que para cada segundo de animação eu tenho que fazer 24 desenhos. De uma forma bem grosseira, tá? Porque se eu tenho 2 personagens, você dobra isso. Se eu tenho 4, quadruplica. Quer dizer, isso dá eu tive que fazer essas contas, tá? 1.440 desenhos por minuto, e para esse filme de 13 minutos que eu estou fazendo, são 18.720, no mínimo. Na verdade, eu acho que vai dar um bom tanto a mais, assim. Por que eu digo isso, assim? Porque eu acho que, assim, existem muitas formas de fazer animação hoje em dia, tá se popularizando muito, programas, quando eu comecei, assim, eu me lembro que a gente... É uma coisa até estranha de falar assim, mas a gente se matou para conseguir comprar um programa pirata de animação, um cara aqui de São Paulo que gravava o CD pirata e mandava pelo correio. Quer dizer, a gente gastou uma grana para descobrir um cara que vendia um programa pirata mandando pelo correio. Hoje em dia você baixa vários programas diferentes. Você vai ter o Toon Boom Harmony, você tem retas, você tem um monte, um monte. Isso é legal, porque torna muito mais fácil quem quer trabalhar com animação. Por outro lado, tem uma coisa que as pessoas começam a ficar mais ou menos reféns do equipamento qual elas usam. Porque uma vez que elas aprendem a fazer ou rigging ou 3D é uma coisa um pouco mais aberta, mas ainda assim eu acho que a gente chegou num estágio que as coisas estão saindo bem parecidas, assim. E a gente está vendo agora uma tendência, uma certa mudança, assim. O que, no meu caso, eu vejo com muito bem-vinda, assim. Mas o que eu acho bacana de vir disso é que eu vim do jeito complicado. É o jeito burro de fazer, assim. É o jeito mais difícil que você pode imaginar, é o que eu vim. Então, as ferramentas, elas vêm para acelerar o meu trabalho, não para formatar o jeito que eu penso. Não estou falando que todo mundo tem que fazer desse jeito, mas é o que funcionou para mim, assim, sabe? Sobre a escala do meu projeto, que para mim é uma coisa importante, assim. 1 micrômetro, ele corresponde a 1/1000 de 1 milímetro, que seria 1/1000º de 1 metro. O meu personagem principal, ele tem 15 micrômetros de altura, o que faz com que a nave dele, pela qual ela viaja de outros planetas, tenha 100 micrômetros, que é mais ou menos o mesmo tanto que a largura de um fio de cabelo humano, entre 60 e 100 micrômetros, assim. Por que eu acho importante isso, assim? Porque eu estou fazendo um filme para criança de 4 a 6, mas de verdade, assim, pelo próprio jeito pelo qual eu trabalho, que escolhi o jeito complicado de fazer, eu sou bem megalomaníaco nas coisas, assim. Dificilmente eu atinjo o que eu queria, mas eu sempre acho que vai dar tudo super certo, que eu vou, sei lá, ganhar um Oscar e tal. E na minha cabeça, com esse projeto, eu queria, de verdade, que alguma criança visse isso agora
e, de alguma forma, despertasse uma curiosidade na cabeça dela para ela conseguir observar escalas e coisas não visíveis. Mundos que estão lá na mesa dela de almoço, de jantar, de café da manhã, e que, de repente, ela pode olhar de um outro jeito, assim. Porque a minha ideia é mostrar grão de açúcar, mostrar arroz, só que sobre essas escalas minúsculas, onde o olho não alcança. E aí eu vou explicar um pouco por que o olho não alcança, que é uma coisa bem interessante, pelo menos para mim, assim. Por causa disso. Na verdade, assim, na escala que eu trabalho no meu filme, não é que é difícil capturar oticamente, é inviável. O olho humano, ele não é um aparelho que consegue captar informação sobre essa escala. Vamos lá, o comprimento de onda do vermelho é em torno de 700 nanômetros. Isso dá 0,7 micrômetros. O que seria mais ou menos o seguinte: um ponto de vermelho faria uma mancha do tamanho da cabeça do meu personagem principal. Então imagina, ele não ia conseguir ver nada, ele ia ver manchas. Não existe como você captar detalhes num mundo óptico nessa escala. E é por isso que eu uso o microscópio de varredura eletrônica, que não é um equipamento óptico. Ele é um equipamento que ele através de um feixe de elétron, que a oscilação é muito, mas muito menor que a da luz, ele consegue captar esse tipo de detalhe. Ele é mais como se fosse um mapa topográfico do que necessariamente uma fotografia, né? Porque não tem luz nessa escala. Tanto é que vocês vão ver que as imagens são todas preto e branco. A gente tem a ideia de colorir elas. Esse projeto, e aí é que eu acho interessante, assim, dentre as várias coisas que eu gosto, eu acabo tropeçando e que me interessam, uma das coisas que eu tropecei em alguma hora da minha vida, não... Acabou? 15 minutos, tá? É porque o papel fica meio transparente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. E aí, essa coisa da microscopia eletrônica é uma coisa que me interessou muito, porque na hora que eu vi a microscopia, é uma coisa completamente alienígena, assim. Você olha e é muito difícil você conseguir dizer o que é. É um outro planeta, assim. Então, o que acontece? A ideia é só revelar os materiais no qual o personagem estava no final do filme. Até porque, com isso, de novo, é outra casca da cebola. Eu vou fazer com que a pessoa que chegou no final do filme talvez assista de novo, só para rever. Então isso era um arroz? Então isso era um feijão? E assim eu vou botando camadas no meu processo, assim. Talvez funcione, talvez não, mas eu estou tentando, assim. Tanto é que, isso aqui na esquerda são grãos de sal, aquilo são grãos de açúcar e aquilo é uma folha de nogueira. Quer dizer, parece coisa de ficção científica de Marte ou de Júpiter ou de sei lá o quê. E é daí que veio a ideia. Então, por que não um alienígena vir para cá, só que ele só tem 15 microns? Então, ele vai descrever coisas do nosso cotidiano, do nosso planeta, sob esse ponto de vista. Microscópico, além da capacidade óptica humana. E eu botei isso aqui grandão de LabMIC, já ia esquecer. Nessas andanças pela internet, eu descobri que aqui, na Faculdade de Goiás, no Departamento de Física, tem o LabMIC, que é o Departamento de Microscopia de Alta Resolução. Então, lá tem o equipamento, eles cobram por hora, pessoal super gente boa. Aí eu estou há meses... Cara, não, eu estou há anos já, mas assim, semanalmente, toda terça, estou indo lá fotografar. Por quê? Porque tem uma coisa que é legal também, eu estou tentando fazer audiovisual. Eles lá, eles fazem estudo de materiais para geólogos, para médicos, para várias áreas afins da ciência. Eu estou tentando fazer cinema. Então, acontece, eu estou usando um equipamento que não foi feito para isso, para fazer cinema. Então, tem umas coisas muito legais, assim, a gente começou a testar de tirar sequências de imagens com micro-rotações e, com isso, conseguir fazer movimento de câmera. Então, na verdade, eu estou fazendo agora movimentos de câmera numa escala de 1 milésimo de milímetro, assim. Porque é uma coisa muito legal, assim, eu nunca vi ninguém fazendo. Só por isso eu já acho bacana, assim. Por exemplo, agora é a parte divertida aqui. Botei essa imagem, fiz uma sequenciazinha justamente para provar esse meu ponto. Isso aqui é uma imagem que a gente fez lá. E isso é o que me fez querer trabalhar com microscopia eletrônica, porque eu acho as imagens super bonitas. Elas têm essa qualidade de preto e branco, de claro e escuro, que na verdade não são, né? É o jeito que o feixe de elétron captura. Mas agora é muito complicado. Algum de vocês gostaria de dar um chute e eu
duvido imensamente que alguém chegue próximo do que é isso. Ó, vou facilitar. Começa a parecer uma colmeia. Não é uma colmeia. Ainda não é uma colmeia. Pipoca. E isso é interessante, assim. Aquela forma de pipoca, é por isso que ela expande. É porque ela é feita de espaço vazio. Olha que legal, assim. E a minha ideia é mostrar isso para a criança. Para ela olhar para a pipoca e falar, eita, sabe? Então é por isso que ela é maior que o grão, sabe? Esse aqui é um design que eu tenho mais antigo do personagem, mas eu resolvi botar aí até para mostrar que, tipo, é um processo longo. Eu já estou com esse projeto faz muito tempo, até porque eu estou tentando inventar coisas. Então, você acerta, você erra, mas no comecinho ele era assim, e eu usei essa sequência que eu vou mostrar para vocês agora num laboratório do qual eu participei na Espanha, que também, dessas coisas. Uma vez que eu formatei o projeto, eu mandei. E aí ele foi aceito em alguns lugares, então, enfim, vai abrindo portas, assim, o que é muito legal. E aí, mesmo brincadeira, só que essa eu usei para fazer lá. Uma folha de batata. Ah, e aqui eu ainda fiz uma animaçãozinha, olha que legal, ó. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Pelo tempo de vocês, obrigado. E aí eu vou passar um videozinho, só para vocês terem uma ideia do que é o processo. Como tudo que eu acho que vale a pena nessa vida, assim, dá trabalho, dá muito trabalho, assim. Então, não tem áudio, não tem nada, é só... E acho que é 1 minutinho também. Isso é uma das primeiras experiências que a gente fez do movimento. E isso é uma sequência de animação quadro a quadro. Fazer isso 1/24 de segundo durante 13 minutos. É uma coisa meio monástica, assim, mas eu acho que até por isso que eu gosto, assim. E aí esse é um primeiro pencil teste de uma das cenas. Porque, é claro, a nave vai virar um robô gigante, porque é para criança. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e... Valeu. E para quem se interessar por animação, assim, eu dou aula na Escola Goiana de Desenho Animado. Ela funciona quase sempre por incentivo de lei. Então, o que é legal... Vocês fiquem atentos, assim, dá uma olhada no site, porque as aulas são sempre de graça. Só que daí tem turmas restritas, então, sei lá, geralmente a Márcia, lá quem organiza o curso, pede para mandar desenho, portfólio ou intenção, e aí seleciona uma turma, mas agora, se Deus quiser, as coisas estão voltando, assim. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Se alguém tiver alguma pergunta, desculpa. Oi, meu nome é Karine, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, fantástico. Obrigadão. E eu queria saber qual é a previsão do projeto ser concluído e que ele estiver disponível. Então, a gente estava querendo terminar até o fim do ano. Se tudo der muito certo, até o fim do ano. Legal, bacana. Vocês têm redes sociais pra gente? É o Micronauta. O Micronauta. Procura lá e, tá bom. E a gente está lá. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigadão. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Maravilhoso. Sou professora Obrigado. de matemática. E aí fico pensando, né, se teria alguma forma da gente fazer com que essas crianças enxergam no micro, mas também percebam as relações numéricas, as relações de grandeza, né, para além desse micro. E se você já pensou em alguma coisa para uma pessoa cega, né? Como você acha que a gente conseguiria fazer isso e além? Então, eu já tentei fazer quadrinho para gente cega. Foi uma coisa meio doida, assim, mas enfim, deu mais ou menos certo, mais ou menos nem tanto, mas é uma coisa que até já existe. A gente fez uma tentativa meio no escuro, funcionou um tanto, mas enfim, a gente vai aprendendo. Agora, com animação, eu de verdade, eu nunca cheguei nesse ponto. Porém,
para esse projeto, tem uma das coisas que a gente quer fazer, um material de apoio, justamente para que professores que quiserem possam usar em aula. E aí esse material de apoio, sim, a gente quer fazer um material, porque a minha formação é de design, assim, então a gente queria fazer um material inclusivo, de uma forma usando verniz texturizado, faca de corte, para que todas as crianças conseguissem ter exatamente a mesma experiência com o mesmo material. Esse é o mais longe que eu cheguei, mas é uma coisa que eu penso muito, assim, até meu sogro, ele é deficiente visual, então por isso é uma coisa que passa muito, mas a animação ainda é uma coisa que eu não pensei como, assim. Beleza, obrigada, parabéns. Obrigadão. Encerrou? É muito legal o trabalho, né? Fiquei pensando, será que podia ter um episódio que ele vai numa microscopia de transmissão e vê uma coisa menor ainda, assim, um plano atômico? Ia ser demais, né? Então, eu já até pensei nisso, dele encolher ou aumentar. Tem um filme que provavelmente quase todos vocês devem já ter ouvido, que é aquele Viagem Insólita, que entra no corpo humano. Que ele foi até refeito, acho que nos anos 80, mas é um filme dos anos 60, assim. Que é muito legal, só que ele é feito todo com efeito especial. Eu comecei a pirar nesse negócio de tentar fazer o real, assim. Aí eu vi uns laboratórios até, eu sei que tem um na Suíça, eu acho que tem um na Áustria, que eles conseguem, inclusive, pegar imagens reais, mas aí eles usam de transmissão 3D, mas enfim, eles usam de imagens reais de órgãos humanos em funcionamento. E aí eu comecei com essa vontade também, pô, e se a gente fizesse dentro do corpo humano, sabe? O legal é isso, é abrir uma portinha. E aí você vê um mundo inteiro, assim. Que nem o microscópio de força atômica. Cara, você consegue ver átomo. O que não dá para fazer com isso, sabe? Acho muito legal. Mas quiser conversar, eu vou ficar aqui. Aí, gente, valeu, acabou o tempo, mas brigadão, hein?